para cá. Pastor Alex Cardoso vai ministrar a palavra do Senhor. Está acompanhado aí do seu vice-presidente, pastor Eric. Deus abençoe sua vida e sua casa. Você está pronto para continuar ouvindo Deus falar? Amém. A melhor forma de receber um príncipe do céu é? Estenda suas mãos para cá. Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela vida do pastor Alex. Obrigado, Pai, porque o Senhor o trouxe em paz, juntamente com o pastor Eric. Obrigado, Deus eterno, porque há um povo nesta noite que escolheu estar nesta casa. E aqui, Senhor, nós iremos receber, mais uma vez, a Tua direção e a Tua instrução para as nossas vidas. Te damos graças, ó Pai querido, porque os nossos corações já estão prontos, preparados e com muita expectativa de continuarmos ouvindo a Tua doce voz. Fala com a Tua igreja, não aquilo que nós gostaríamos, mas aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Te louvamos e te bendizemos no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, e você aplaude ao Rei dos Reis. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tenho tido o privilégio de ser amigo e ter o vosso pastor, Marlon Salles, como meu amigo. Isto desde que cheguei do Rio de Janeiro, minha terra natal, a São Paulo. Fui grande amigo do pai dele também, saudoso, pastor Davi Salles, então presidente da Assembleia de Deus em Itapevi. Muitas foram as vezes que eu fui lá para contribuir. No outro templo aqui também próximo, tive a oportunidade de ir em anos consecutivos e me parece que, se não for a terceira, é a segunda vez que eu estou aqui. Parabéns a todos vocês, que mesmo alguns estando cansados, vindo direto do trabalho, não se furtaram de estarem aqui para adorarem a Deus em espírito e em verdade. Trago um abraço da minha esposa, a pastora Idevânia, a pastora Cíntia e a todas as mulheres jovens aqui. E um abraço da minha parte, da parte do meu vice-presidente, pastor Eric Ferreira, a todos vocês, homens, jovens, sentados como estão, permaneçam bem confortáveis. Estou até pensando em levar um pouco dessas cadeiras lá para a nossa igreja. Nós vamos falar sobre um tema bem pertinente, bem próprio da época. E eu quero me utilizar aqui do texto de 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 9. Vou fazer a leitura aqui a partir do telão, né, que fica mais visível, confortável. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Quando chegou a Bérseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminho de um dia, chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já basta, ou já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados.
Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu, e de repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Verso 9, para terminar. Ali entrou em uma caverna, passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Quero compartilhar com vocês do tema e o subtema. Não sei se teve tempo hábil, né, para o pessoal da mídia veicular aqui o tema e o subtema. Ah, sim, tudo ok. Eu tentei ser forte até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Quem se habilita a citar a frase tema, ambas comigo? Vamos juntos? Eu tentei ser forte até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Meus irmãos, raramente veremos o profeta Elias nesse estado de debilidade, de exaustão, de melancolia, de tristeza profunda. Normalmente, quando a gente examina as Escrituras, a gente vê um Elias intimorato, ousado, corajoso, fervoroso, intrépido. Usando de uma expressão bem popular, um Elias aqui podemos chamar de pau para toda boa obra. Pensa num arranca-toco, num homem forte e viril, destemido e disponível. Bob Marley é um guitarrista jamaicano. Dentre muitas frases, ele diz: quem topa qualquer parada, não para em qualquer topada. Mas o ser humano não é de ferro. O ser humano é susceptível, como foi lido aqui por uma das ministras de louvor, segundo aos Coríntios 4, 7, Deus, ele depositou o seu tesouro em vasos de barro. Logo, seja profeta, apóstolo, bispo, diácono, presbítero, evangelista, irmão do círculo de oração, irmã do círculo de oração, nós somos de carne, ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem e tutano. Somos meros mortais, comedores de arroz, feijão e ovo, que faz a alegria do povo. A gente sente dor, a gente chora, a gente sente angústia. Uma hora a gente está forte, a gente faz declarações alvissareiras. No momento seguinte, a gente está fraco, a gente põe em xeque tudo aquilo que a gente disse e a nossa fé sofre avaria. Ela, muitas vezes, é instável. Ela oscila como um pêndulo entre a força e a fraqueza. E Elias não constitui exceção. Aquele homem que ousadamente desafiou os profetas de Baal, aquele homem que de forma intrépida propôs
propôs um desafio. Vamos cada um clamar o seu Deus, e o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram de manhã ao meio-dia, eles se retalharam, se cortaram, invocando a Baal, ficaram roucos, ficaram completamente exaustos. Baal, ele em silêncio estava, em silêncio permaneceu, porque Baal é apenas um Deus com D minúsculo, um ídolo, que como os demais tinha boca, mas não falava, olhos, mas não enxergava, ouvidos, mas não ouvia, mãos, mas não apalpava, e pés, mas não caminhava. E o balaísmo foi desmascarado, foi colocado em xeque, porque quem de fato respondeu com fogo à oração foi o Deus de Elias. Ele fez uma oração curta, porém fervorosa, usando mais ou menos 60 palavras. Ó Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta a tua glória e faça fogo descer do céu. E na mesma hora Deus lhe atendeu, enviou água, lhe enviou chuva, e ele havia feito um rego, e havia pedido que reiteradamente se trouxesse cântaros cheios de água, e que deitassem sobre o holocausto a lenha, as pedras, o animal, e todo o rego transbordou de água, o que tornaria mais difícil o desafio, porque fogo não combina com água, água não combina com fogo, mas o fogo de Deus é superior a qualquer coisa, e lambeu as pedras, o holocausto, lambeu as lenhas e lambeu toda a água que havia no rego. Então todos, com os olhos esbugalhados, boquiabertos, estupefatos, começaram a olhar o profeta Elias com outros olhos, com respeito, dizendo: esse aí serve o Deus verdadeiro. E o povo que antes estava cocheando entre dois pensamentos, decidiram seguir o Deus de Elias e romper sua aliança com o Deus de Baal. Só tem que a rainha malfazeja, chamada Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel, que tinha um palácio em Samaria, sua capital, ela estava lá, e como não havia meios de comunicação, não era ainda este mundo cibernético como a gente o conhece, não havia mídia, então as notícias demoravam muito para chegar. E ela, sossegada no seu palácio, o marido que testemunhou todo aquele grande feito miraculoso de Deus, que enviou fogo e que consumiu o holocausto, ele também testemunhou a morte dos 450 profetas de Baal, porque Elias tomou de uma espada e, num ato hercúleo, ele então desfere golpes certeiros naqueles homens, e há uma carnificina. De repente, o chão está embebecido de sangue. Ele matou, diz a Bíblia, 450 profetas de Baal. Um homem, apenas um homem, num ato hercúleo, matou 450 outros homens. Então, o balaísmo ficou desacreditado e sem representatividade. Não havia mais sacerdócio, não havia mais ministério profético. E quando Acabe chega em casa, olha o que diz o versículo 1, vou pedir ajuda aqui o pessoal da mídia. 1 Reis 19, verso 1. Se puder botar numa outra tradução. Depois dessa a gente usa essa, aí depois a NVI, ou então
então, revista corrigida. Ora, Acabe, que é o rei de Israel, Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Aquela mulher, irmãos, pensa, para vocês terem uma ideia, quem era Jezabel? Mateus Henry, um grande teólogo presbiteriano, muito lido por cristãos de outros segmentos, principalmente do meu segmento, da Assembleia de Deus, morreu aos 55 anos, há um pouco mais de 50 anos atrás. Ele tem uma frase que diz: há pessoas que expulsam demônios, há outras que têm demônios, ainda há outras que são demônios. Imaginem, há pessoas que expulsam demônios, outras que têm demônios, ainda outras que são demônios. Sabe qual é a categoria que Jezabel se encaixa? Ela nunca expulsou. Ocasionalmente ela tinha, mas ela se tornou tão má e maligna que os demônios olhavam para ela e diziam: vamos fugir dessa mulher. Os demônios já não entravam mais nela, ela que entrava nos demônios. Claro que é uma hipérbole, para vocês entenderem o grau de maldade, malignidade desta mulher. Esta mulher era uma mulher autocrata, autoritária, e ela se casou com um marido banana. Se você fizer um estudo biográfico de Acabe, você vai ver que era um calça frouxa, um pau mandado, um pusilânime. Não tinha vontade própria, não tinha personalidade. O sinete, que representa a caneta, estava na mão da mulher. Ela que dava a ordem, ela que assinava os cheques, ela que decidia o que ia fazer. Ele era rei de fachada. Ele já chega em casa tremulando, dizendo: como é que eu vou dar notícia para essa mulher? Essa mulher só vive com um copo cheio. E se eu falar, ela vai transbordar. Aí eu imagino esse calça frouxa chegando com medo da mulher, dizendo: eu nem te conto o que aconteceu. Conta, desembucha, homem. E fala como homem. Elias. O que tem, Elias? Ele matou todos os profetas de Baal, sobrou um. O balaísmo está desacreditado. Essa mulher se encolerizou. Esta mulher ficou literalmente endemonizada, endemoniada. Aí Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, porque ela talvez tenha dito: me conte tudo, miserável. Não deixe escapar uma informação. Por isso que o texto diz: tudo quanto Elias havia feito. Porque se ela descobrisse uma informação adicional que este banana não tivesse dito, ela ia o descascá-lo. Aí ele contou tudo, tudinho. Aí o versículo de número 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Reação. Isso não vai ficar assim, não. Esse profeta de meia tigela vai se ver comigo. Ele não conhece Jezabel. Ah, não me conhece, dizia ela. Aí ela contrata o mensageiro e diz assim para o mensageiro: vai à captura de Elias para os valados montanhas, percorra esse país, os países vizinhos. Dê um jeito, trate de vê-lo, de encontrá-lo. E encontrando-o, diga que num espaço de 24 horas, eu o amaldiçoo pelos meus deuses. Ela é idólatra, feiticeira. Macumbeira desgraçada. E outro tanto, se de certo amanhã, olha a ameaça, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, como ele matou os 450 profetas de Baal,
ele inaugurou a fábrica de defuntos. Daqui um dia é o período máximo, ele também será um defunto. Aí, esbaforidamente, o mensageiro sai de galope, percorre montanhas, percorre desertos, percorre valados, e não é que ele encontra o profeta Elias e diz, esbaforidamente, Elias, como foi bom eu te encontrar. Sabe, Jezabel, ela disse que respira, homem, descansa um pouco, está afônito. Eu espero, mas o que foi? Está podendo falar agora? Sim, estou melhor. Ela disse que no prazo de 24 horas, o senhor será um defunto, um homem morto. Elias, irmãos, sempre confiou em Deus, sempre se aconselhou com Deus. E aí, Deus, uma nova crise, uma nova ameaça, mais um inimigo, mais um oponente. Aí ele consultava a Deus. O que eu faço? Nesse dia, Elias estava já vulnerável, porque você até, nesse texto, até chegar a essa parte das Escrituras, você vê um Elias ativo. A Bíblia diz que ele corre, ele ultrapassa o rei Acabe, que vai de carruagem, puxada por cavalos, e ele a pé ultrapassa a carruagem do rei. Ele é um homem que já havia desafiado os profetas de Baal, e num ato heróico ele mata 450 outros homens. É muita coisa para um homem só dar conta. Então ele estava vulnerabilizado, exausto. O copo de Elias estava cheio. Aí, irmãos, a gota que faltava era uma ameaça. E a rainha o ameaçou de morte. Daqui 24 horas eu os conjuro, eu o amaldiçoo em nome dos meus deuses. Ele vai ser um defunto. Quando o jovem, o mensageiro diz, ela disse que vai te matar. Ele sabia que ela representava o império, a monarquia, porque ela é que tinha o poder de vetar ou deliberar. Ela era mandona, ela tinha um exército disponível e ela pôs o exército para capturar Elias. Quando Elias sofre ameaça, ao invés dele confiar em Deus, ele teme a ameaça de Jezabel. Talvez você esteja ameaçado. E essa mensagem é para dizer para você o que está escrito no Salmo 112, verso 7. Diz lá, não temerás maus rumores, o teu coração confiado nele está. Nunca se aconselhe com seus medos. Os medos são péssimos conselheiros. Alimente a tua fé e o teu medo morrerá de fome. Nunca duvide na escuridão do que Deus te prometeu na luz. Aquilo que Deus falou que seria com você, que estaria com você, que daria vitória a você, não é porque todas as luzes se apagaram, não é porque você se flagra agora no deserto que a promessa de Deus não está valendo, caducou. A promessa de Deus continua viva e inabalável. Não se aconselhe com seus medos. Sabe com quem Elias se aconselhou? Exatamente com seus medos. E aí, medos? O que eu faço? Aquela mulher não está blefando. Aquela mulher, ela é tinhosa. Ela é terrível. Ela é má, maligna, malfazeja. Aí o medo disse, rapaz, eu que sou o medo, estou com medo. Entendeu o mistério? Mas como assim? Rapaz, se eu que sou o medo, estou com medo,
Vaza! Usou de um carioquês. Vaza! O que ele fez? O que o texto diz? Vamos ver. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e chegando a Bérsaba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Aí, aquela tradução que o meu amigo havia escolhido antes, fica mais cabível. Vamos lá para outra tradução, porque lá diz que teve medo, não foi? Deixa Deus usar você. Cadê a outra tradução que eu pedi para não colocar? Agora estou pedindo para colocar. Isso é coisa de Tim Maia. Botaram uma foto de Tim Maia aqui, irmãos. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, isso é bullying. Vou processar vocês vão ver só. Elias teve o quê, irmãos? Medo. Medo é comum a todos nós. Profetas, pastores, apóstolos, diáconos, presbíteros, irmãos, novos convertidos, velhos convertidos. Mas o medo precisa ser confrontado. Vá! Mas se tiver com medo, vá a si mesmo. Eu já sofri de microfonofobia. Eu tinha medo de microfone. Eu tinha 2 grandes medos, medo de morrer e medo de falar em público. Quando eu colocava na balança, o meu medo de falar em público era maior do que o medo de morrer. E Deus disse, você vai ser pregador, você vai ser mestre. Você precisa enfrentar o teu medo. Hoje eu não tenho mais medo. Tudo bem? Tudo bem com você? Rapaz. Porque um dia eu olhei para os olhos do medo. E ele disse assim, não está com medo de mim não? Eu falei, estou com medo, mas apesar do medo, e daí? Quem topa qualquer parada, eu topo. E se eu levar topada, eu não vou ficar agarrado à pedra, eu vou me levantar. Eu tremulava, engasgava, ficava gago, sem ser gago, suava, pernas trêmulas. Vamos tocando o barco. Aí chega um momento que você supera o medo, me diz que isso aí não dá nem mais para eu perturbá-lo, não. Isso é imperturbável. Enfrenta os seus medos. Coragem não é ausência de medo. Coragem é estar com medo, mas olhar para os olhos do medo e fazer o que Deus manda. Não é você que vai me atrapalhar. Mas Elias teve medo e o que ele faz, irmãos? Ele foge. Ele foge. E um dos sinais da depressão é o isolamento. É o abrir mão dos laços afetivos. O que ele faz depois que ele sente medo? Ele foge para salvar a sua vida. Medo de morrer. Essa mulher não está blefando. O que ela faz, ela faz. O que ela fala, ela faz. Estou fora. Quando chegou em Bérsaba, que é de Judá, ele disse assim para o seu ajudante, seu discípulo, olha aqui, rapaz, até aqui você me acompanhou, mas a partir de agora eu optei por uma carreira solo. Siga o teu caminho que eu sigo o meu. Isso é uma violação de um princípio muito grande e importante. Somos anjos de uma asa só. Só voaremos abraçados uns aos outros. Aprove a sabedoria divina fazer com que nós, homens, sempre necessitaríamos de outros homens. Ninguém triunfa por si só. Somos seres gregários. Provérbios 18:1 diz, busca seus próprios interesses aqueles que se separam. Estes insurgem-se contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, se referindo ao casamento. Mais adiante, em Eclesiastes, capítulo 4, versos 9, 10, 11 e 12, diz que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor pago o seu trabalho, porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, em caindo não haverá outro que o levante. Se ambos dormirem juntos, se aquentarão, mas dormindo só, como se aquentará?
Um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A Bíblia faz apologia à unidade, ao colegiado, à sociabilização, ao espírito de equipe. Na obra de Deus não há lugar para o egoísmo. O próprio Deus, que pode fazer tudo sozinho, ele nos deu o privilégio de sermos seus parceiros. Jesus nunca enviou um discípulo para cumprir uma missão. Ele os enviava de 2 em 2. E era o modelo divino. O profeta precisava de um ajudante. Mas, quando ele começou a sentir medo, quando ele começou a se sentir mal, quando ele percebeu que as coisas na sua psique, nas suas emoções, que estavam aos frangalhos, as coisas estavam indo de mal a pior, e dizia: esse rapaz aí só conhece a minha primeira versão, o Elias, profeta do fogo, o Elias ousado, o Elias intrépido, o Elias intimorato, o Elias corajoso e fervoroso. Só tem que eu não tenho mais fervor, eu não tenho mais coragem, eu não tenho mais intrepidez, eu estou na rapa do tacho. E se ele descobrir que aquele Elias que ele idealizou, que ele viu antes, já não é mais o mesmo, que o Elias de agora é um Elias não águia que voa, mas lagarta que se rasteja, ele vai se escandalizar. Eu não quero que ele conheça a minha outra versão. Aí ele abre mão do convívio, da convivência, e diz: siga seu destino que eu sigo o meu. Aí Elias, irmãos, só ele caminha debaixo de um sol a pino. Na fuga não deve ter levado água, não deve ter levado... Aqui vocês falam bolacha, né? Biscoito lá no Rio. Porque lá no Rio, se vocês pedirem uma bolacha, irmãos, não façam isso. Eu não recomendo. Em chegando no Rio, peçam um biscoito, por favor. Aí nem uma maçã, nem uma banana, faminto, exausto, debilitado, ele encontra uma giesta, não é isso que diz o texto, nessa outra tradução? Um zimbro, um arbusto, versículo de número 3. Elias teve medo e fugiu para salvar sua própria vida. Quando chegou a Bersa, porque é de Judá, deixou o seu moço, aí vem a giesta, vamos lá, ou o zimbro, dependendo da tradução, fica livre para usar a que bem quiser. E entrou no deserto, caminho de um dia, chegou aonde havia uma giesta, um arbusto, um zimbro, sentou-se debaixo dela e orou. Sentou-se debaixo, fala de prostração. Exausto, debilitado, faminto, sedento. Por que eu sei que estava faminto e sedento? Logo, logo vocês vão descobrir por quê. Ele se senta, aí diz assim na sua oração. Quando a Bíblia diz que ele orou, mas é uma oração melancólica, é uma oração pessimista, é uma oração derrotista. Olha o que ele pede. Pedindo o quê? Saúde, restauração, força. O que ele pede? A morte. Ele jogou a toalha. É aquela oração melancólica, diz assim: chega, não dá mais. Esse negócio de ser profeta não é mais comigo, não. Adeus, ministério profético. Eu não quero mais saber de ser pastor. Eu vou entregar o meu cargo, eu não quero mais essa função. Estou fora. Pedindo a Deus a morte. Sabe o que é isso? É depressão. Depressão. Eu tentei ser forte até que despedacei. Todos nós podemos ser fortes, mas não dá para ser forte o tempo todo. Nós não somos máquinas. Nós somos de carne, ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem e tutano. Comedores de arroz, feijão e ovo, que faz o quê? Alegria do povo.
Tiago, no capítulo de número 5, 17 e 18, vou pedir aqui o meu companheiro para me ajudar aqui. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. O que diz o texto de Tiago? Tiago fala de Elias, irmãos. Quando muitos pregadores se ocupam de falar só Elias, que parece um homem de ferro, olha o que diz Tiago. Elias era humano como nós, em outras palavras, sujeito às mesmas paixões. Irmãos, Elias usava o que eu uso, papel higiênico e vaso sanitário. Na versão antiga, né? Não era nem se sentar, era ficar de cócoras. Tem muita gente se achando, sabia? Nunca se acha demais. Porque tudo que é demais sobra. Tudo que sobra vira resto. E todo o resto vai para o lixo. Diga assim comigo. Faz assim com a mãozinha. Menos. Menos. Tu não está de pé porque tu é bom. Tu está de pé por causa do poder da graça. Tu é vaso de barro. Tu não é o tesouro, alecrim dourado. O tesouro é a palavra, o tesouro é o Espírito Santo, o tesouro é Jesus. E Deus pôs esse tesouro dentro de nós, vasos de barro. Vasos de barro. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. O homem tinha a chave do céu. Ele orou para fechar e Deus fechou o céu em resposta à sua oração. Olha o que o versículo 18 diz. Depois orou novamente e os céus enviaram chuva. Agora eu oro para abrir os céus, para Deus enviar chuva e a terra produziu os seus frutos. Este homem que tinha a chave do céu, que fechou o céu e abriu o céu, é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Santo Agostinho, bispo de Hipona, um teólogo negro, nascido na Argélia, um país africano, um pouco antes da Idade Média, ele diz: a suficiência dos meus méritos está em eu saber que os meus méritos não são suficientes. Parafraseando Santo Agostinho, eu diria: toda a minha eficiência, sem a suficiência de Cristo, é pura deficiência. Por isso, minha irmã, meu irmão, parabéns por Deus te usar. Mas dê glórias a Deus. Quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A coisa mais fácil é morrer, irmãos. Todos nós estamos vulneráveis a um aneurisma cerebral, a um AVC, acidente vascular cerebral, ao infarto agudo do miocárdio, a se deprimir, a ter que enfrentar um burnout, a ter que enfrentar uma crise de ansiedade. Aí o texto lá, o versículo de número 4, de 1 Reis 19, eu acho que eu parei no versículo 4, não tenho muita certeza, mas vamos verificar. 1 Reis 19, versículo 4. E entrou no deserto caminho de um dia, chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já basta, ou já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, ele reitera. Pediu a morte, e ele agora diz: tira a minha vida. Não dá mais, chega! Não sou melhor do que os meus pais, numa tradução, e esta é mais original, porque meus antepassados, não se refere só pai e mãe, mas aos que vieram antes dele. A anterioridade. Só tem que, na crise,
é que a gente se conscientiza que não somos melhor do que ninguém. Lá no topo da pirâmide, a gente olha de cima, mas na crise, a gente olha para cima. Está olhando de cima ou está olhando para cima? Sabe o que aconteceu no versículo de número 5? Depois, ele deitou debaixo da gieste e dormiu. Primeiro se senta, prostração. Agora ele se deita. Alta anulação. O sono como fuga. O depresso, ele passa horas e horas, dias e dias, semanas e meses, trancafiado no quarto. O lençol leve de algodão, para o depresso, pesa 1 tonelada. Aí chega alguém e diz, sai debaixo desse cobertor, dessa coberta, desse quarto escuro, tá de mimimi, parece um crente Nutella. Quem te viu, quem te vê. O que o tema diz? Eu tentei ser forte até que despedacei, se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. E a gente acrescenta a dor do depressivo quando a gente diz que o caso dele é frescura. Às vezes um irmão dentro de casa fala para o outro irmão que está com depressão, frescura. Às vezes os pais minimizam, cunhados, amigos, apequenam a realidade. Depressão é pressão demais. Se você nunca teve, não julgue, ajude. Diga comigo, depressão. É pressão demais. Se você nunca teve, não julgue, ajude. Aí vem alguém e diz, é frescura. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. José Saramago, prêmio Nobel em 1998, nascido em 1922, falecido em 2010, escritor português, ele diz, se o teu coração é de ferro, faça bom proveito, o meu é de carne e sangra todo dia. Se tem alguém que está me ouvindo e o coração é de ferro, parabéns. O meu não é de ferro. O meu é de carne e sangra todo dia. Se você se identifica comigo nesse mistério, se seu coração também é de carne, se você é alguém que sangra, alguém que sente dor, mal-estar, angústia, tristeza, tu está no mesmo barco que eu. A Bíblia diz que ele deitou debaixo de uma giesta ou de um zimbro e dormiu. Fez do sono uma fuga. Seja o sono provocado, sertralina, diazepam, diazepax, seja Rivotril, seja pregabalina, seja lá o que for. Às vezes se automedica, é uma fuga. É uma forma de não ter que encarar a vida com seus desafios. Porque a vida é dura, a vida é duríssima, mas a vida é mais dura para quem é mole, para quem se acovarda, para quem se apequena, para quem recua, para quem baixa a cabeça, para quem cruza os braços, para quem joga a toalha. Meu irmão, cair é coisa de homem, de mulher. Quantas vezes eu tropecei e caí? O problema é ficar agarrado à pedra. Eu nunca fiquei agarrado à pedra. Martin Luther King Jr., grande estadista norte-americano, ele diz, voe! Elias um dia voou. Se não puder voar, corra! Elias já correu, literalmente.
ultrapassou Acabe na sua carruagem levada a cavalos. Mas agora Elias não consegue voar, muito menos voar. Sequer ele consegue correr. Martin Luther King diz: corra, se não puder correr, ande. Se não puder andar, arraste-se, mas não pare. Arraste-se, mas não jogue a toalha. Arraste-se, mas não fique prostrado. Arraste-se, mas não abdique do seu chamado. Arraste-se, mas não se negue a participar do corpo de Cristo. Arraste-se, mas não deixe de cantar. Não deixe de pregar. Arraste-se, mas não pare. Vocês podem aplaudir a Jesus. Eu tentei ser forte, até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Só a gente sabe o quanto dói tentar ser forte o tempo todo. A gente pode até ser forte, mas não o tempo todo. No tempo todo não dá. Não dá. Ninguém tem o direito de criticar a dor do outro se não a sente. Mas é fácil fazer julgamentalismos. É fácil a gente fazer juízo de valor. É fácil a gente colocar o dedo em riste e apontar o outro. A fraqueza do outro, a debilidade do outro, a dor do outro. Pecador, diga comigo, pecador não julga pecador. E um camelo não zomba da corcunda de outro camelo. Tu tem corcova, fica aí olhando para a corcova dos outros. Cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles. Todos nós precisamos de Deus. E o bom disso tudo é que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Deus não caminha com um homem que marcha na sua própria força. Deus às vezes nos esvaziou o grande profeta Elias, para ele reconhecer o poder da graça veterotestamentária, a manifestação da graça no Antigo Testamento. Meus irmãos, existe a depressão leve, diga comigo, depressão leve, moderada e grave. Talvez a depressão de Elias tenha sido de moderada a grave, ao ponto dele se prostrar, deitar e dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Oh, Aurora! Aí, irmãos, lá no desertão, sem clínica psiquiátrica, sem consultório de psicologia, sem um profissional de saúde mental, não tinha um psicanalista, nenhuma literatura de autoajuda, nenhum coach, não tinha farmácia nem farmacêutico, não havia ansiolítico, antidepressivo, não havia hospital, nem médico, nem assistente social. Digam assim comigo: a força que você precisa virá do céu. Na segunda vez que eu pedi para vocês repetirem essa frase, a força que você precisa virá do céu, quando a gente falar assim, virá do céu, todo mundo aponta o dedo para cima, porque a força vai vir de lá. Diga comigo: a força que você precisa virá do céu. Digo de novo: virá do céu. Diga de novo: virá do céu. Você pode aplaudir a Jesus?
Existe a depressão endógena, a depressão exógena e a depressão atípica, ou popularmente conhecida como depressão sorridente. Diga comigo, depressão endógena. Digo assim, depressão exógena. Depressão atípica ou sorridente. O que é depressão endógena? Endo, de dentro, são déficits de neurotransmissores, substâncias químicas, como noradrenalina, ocitocina, dopamina e uma série de outras substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores. Causas da depressão: conflitos internos. Pensa, alguém que nunca se perdoou por um aborto que fez. Alguém que nunca se perdoou por ter sido irresponsável, brincando ao volante, sem que ele não tivesse essa intenção, acabou atropelando alguém, matando alguém. Então, enquanto houver esses conflitos internos, eu estou falando hipoteticamente. Poderia aqui citar 100 exemplos. Conflitos internos. Culpa, alguém que vive debaixo do peso da culpa. Alguém que sofre com vergonha. Algum dia foi exposto, algum dia tentou esconder algo e veio a público e foi assassinado no sentido de assassinato de reputação. Teve o nome jogado na lama. Ficou marcado, estigmatizada. Eventos traumáticos, abuso sexual, violência doméstica, desde a mais tenra idade, desde a meninice, sofreu os horrores por conta de uma paternalidade disfuncional. Eu, por exemplo, sou filho de alcoólico inveterado de uma mãe neurótica. Existem pessoas que são pavios longos, existem outras que são pavios curtos. A minha mãe nem pavio tinha. As pessoas diziam que ela não me batia, ela me espancava, ela não me batia, ela me torturava. Sofria muito na mão do meu pai. E ela, como diz a psicologia, normalmente os feridos ferem, os que foram machucados machucam, os que sangraram fazem outros sangrar, os que foram pisados pisam, os que foram maltratados maltratam. E não obstante eu ter tido uma infância crudelíssima, horrorosa, aviltante, disfuncional, por 3 anos eu não ia bem em área nenhuma. Isso se refletiu também nos meus estudos. Repeti a 3ª série 3 vezes. Aos 10 anos, em 1977, Alborina Barbosa C. Coelho fez uma carta que eu tenho hoje ainda comigo, esmaecida pelo tempo, amarelada, quebradiça, datada do dia 9 de agosto de 1977. O aluno Alex de Melo Cardoso, aí ela com propriedade, uma visão humanizada e psicológica do meu perfil, traçou ali a minha identidade, a minha personalidade. E ela estava avaliando a minha situação porque a direção da escola já tinha decidido que eu seria expulso da escola. Não prestava atenção, não permitia que ninguém prestasse atenção, notas vermelhas na época, ruins, 3 anos na 3ª série,
até que eu fui desobrigado a frequentar a escola para tratamento psiquiátrico e psicológico. Numa época era tabu até no mundo secular. Minha mãe, uma pobreza extrema, onde tem o alcoolismo, tem miséria, briga, desavença. Fiquei sem cuidados médicos, nem cuidados paliativos. Não fui gestado num lar, porque lar vem de lareira. Lareira é aquela parte da casa onde fica a fogueira e que aquece esse ambiente e todos os demais ambientes. Lareira, de onde vem a palavra lar, ou lar, de onde vem a palavra lareira, aquecer. Não havia calor humano lá. Eu fui gestado e criado num barril de pólvora emocional, se é que você entende o que eu quero dizer. Cheguei em casa com aquela carta porque a minha professora Alborina Barbosa C. Coelho pediu entregue só na mão da tua mãe. Quando ela leu e que viu que eu estava excluído da escola, ela catou lá uma companheira que era uma mangueira de 1 metro, igual aquela que o bujão alimenta o fogão. Enverga, mas não quebra. E eu já tinha marcas, porque aquilo cortava a minha carne. Eu apanhava tanto, que muitas vezes eu desmaiava. Literalmente apagava. Hoje eu entendo, através da neurociência, que é o mecanismo de defesa em que o cérebro ele desliga determinadas áreas para você não ter uma dor insuportável. É uma forma de preservar. Aí, meus irmãos, naquele dia, minha mãe, que já era acostumada a dizer assim, eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu deixei você nascer. Não é possível que você tenha sido gerado no meu ventre. Você não era para ter nascido, porque era peralta, doente, né? Emocionalmente doente, disfuncional. A minha mãe disse tantas coisas terríveis. Você não era para ter nascido. Eu não sei onde eu não estava com a cabeça que eu não te abortei. Mas de tudo que minha mãe disse, talvez o que mais doeu foi quando eu chorava porque a dor era muito grande, porque o castigo imposto era estratosférico. Ela dizia, cale a tua boca, porque se você não parar de chorar, vai apanhar em dobro. Eu aprendi a engolir o choro. Engula o choro! Eu falei, meu Deus, nem chorar eu tenho direito. Aí eu aprendi a engolir o choro, represar minhas emoções. E isso é terrível. Porque, irmãos, a Bíblia diz, João 11:35, que Jesus chorou. Jesus disse, bem-aventurados são os que choram. E eu já havia sido doutrinado, né? Porque menino, se chorar é mocinha, menininha. Homem que é homem não chora. Era doutrinação, a gente tinha que passar os horrores sem chorar. E apanhando igual um burro de carga, não podia chorar senão apanhar em dobro. Aí, meus irmãos, esse burro, eu comecei a acreditar. Eu sou burro mesmo, minha mãe está dizendo que eu sou burro. Figura de autoridade, porque para mim, a mulher mais santa à época era a mãe de Jesus. A segunda mulher mais santa era a Doraci, minha mãe. Minha mãe só perdia para Maria, mãe de Jesus. Figura de autoridade, por mais que ela me batesse, eu dizia, não, eu mereço. Eu mereço. Porque o pai e a mãe podem infligir o maior sofrimento aos filhinhos. E eles aprendem a não se amar, mas continuam amando o pai e a mãe. Hoje eu sei que o amor que minha mãe não me deu, Jesus me dá. O amor que meu pai não me deu, Jesus me dá. O amor que você não recebeu, Jesus está aqui para te dar. Você entendeu isso? Você pode aplaudir a Jesus?
Meus queridos irmãos, e o burro saiu da escola, aos 16 anos teve um encontro com Jesus, se batizou no dia 20 de setembro de 1984, um dia ouvindo o pastor Gésio de Souza Parreira pregando, igual gente grande, uma voz me visitou dentro do templo da Igreja Brasil para Cristo e disse assim: está vendo esse homem? Eu falei: pastor Gésio? Sim, olha ele. Olha bem para ele, como ele prega, como ele ensina. Olha a sabedoria. Olha a unção, olha a graça. Eu vou usar você como eu uso ele. Aí eu disse: quem está falando comigo? De novo, você vai ser um pregador, você vai ser um mestre, você vai edificar grandes públicos, edificar pessoas. Eu vou te usar como eu uso ele. Eu falei: de onde vem essa voz? Novo convertido, sem nenhuma experiência com sobrenatural. Olha para este homem, a forma como eu uso, eu vou te usar sim. Aí, irmãos, o burro saiu dali com uma vontade de voltar para a escola, uma vontade de ler, lia mal, escrevia mal. E não é que eu voltei? Hoje o burro tem 21 livros escritos. Hoje o burro dá aula extracurricular ali na AD Alfa, na Academia de Inteligência, ou Teologia de Inteligência. O burro é psicanalista clínico, o burro é jornalista, o burro é pastor presidente da Assembleia de Deus em Budas Artes, no bairro de Parque Esplanada. O que Deus fez comigo, Ele pode fazer contigo. O que Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Eu só prego e só ensino, mas se eu cantasse, eu diria: me dê motivo. É primavera, não é isso? Te amo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Era para eu ser era para eu ser mal-humorado, revoltado. Meus irmãos, meu corpo é pesado, mas minha alma é leve. Meu corpo é pesado, mas meu espírito é leve. Eu sou o gordo que flutua. Vocês podem aplaudir a Jesus? Viva o gordo! Depressão endógena é de origem biológica, causas internas, predisposições hereditárias, déficit de neurotransmissores. Depressão exógena, causada por fatores externos. Está ligado a questões ambientais. A pandemia revelou um exército de depressivos. A perda de um ente querido. Eu perdi um irmão com 39 para 40 anos, sociólogo, policial, uma queda de 1 metro de altura. Ficou tetraplégico, 8 dias depois foi fazer uma cirurgia para reparar o dano. Houve o rompimento da medula, eu fui chamado para liberar o corpo no necrotério. Um homem forte, um esportista, halterofilista, comparado ao Sancler, meu irmão que partiu, ele era levantador de peso. Eu também sou levantador de peso, mas meu peso é garfo, faca e colher. Garfo, faca e colher. Ele levantava halteres mesmo. Morreu. Isso causou um dano. Foi a primeira vez que eu fui diagnosticado com depressão exógena. 1995. 35 anos atrás. Depois, em 2018,
paraquedista militar do Exército Brasileiro, servi no 20º BELOG PQDT, Batalhão Logístico Paraquedista, passei por uma área de estágio chamada Antessala do Inferno, onde passou o nosso eterno presidente Bolsonaro e todos os que passaram pela área de estágio para a formação de paraquedista, uma elite do Exército. Aos 41 anos de idade, eu vim para São Paulo. Fui exonerado da editora Betel, onde eu era chefe de jornalismo. Fui exonerado da Assembleia Legislativa Alerj, que não tem nada a ver com alergia, é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deixei a presidência do campo de Itaguaí, cidade inteligente, conhecida também como a cidade do Porto, a 30 quilômetros da capital. Fui presidente por 5 anos lá, na famosa Rua Bahia. Na verdade, é Rua Padre César Vigésimo, número 200. Vim para cá. 3 meses depois que eu estava aqui, minha mãe faleceu com câncer metastático. E eu comecei a perceber que, com a perda daquela estabilidade econômica, preocupação, estresse, saí da minha terra natal, vim para São Paulo, tão agitada como o Rio, muito mais agitada ainda. Eu morava na capital, inicialmente eu vim para morar na capital, passei meus primeiros 7 anos no Morumbi, depois me mudei para Embu das Artes, hoje moro numa cidade vizinha chamada Taboão da Serra. Mas eu quero continuar dizendo, para terminar, mas eu quero usar uma outra frase. Eu gostaria que vocês refletissem e repetissem comigo. A sua missão é maior do que a sua dor. De novo, a sua missão é maior do que a sua dor. A sua missão é maior do que sua dor. Eu sofri 3 desmaios em 2015, na verdade, 2014. Perdi a consciência, recuperei a sanidade, a razoabilidade, a racionalidade, e procurei uma equipe médica que me avaliou, pediram que eu fizesse um exame de polissonografia, pediram para eu repetir, depois pediram para eu repetir de novo, e chegaram à conclusão de que eu estava correndo um risco de morte. Eu estava vulnerável a um aneurisma, um AVC, acidente vascular cerebral, e também a um infarto agudo do miocárdio. Minha esposa, Devânia, mesma idade minha, veio do Rio de Janeiro com cabelo curtinho, porque ela tinha encerrado todas as sessões de quimioterapia há poucas semanas, por conta de um câncer de mama. Teve a sua mama direita tirada. Eu tenho um filho especial chamado Alex Juan, de 24 anos, que tem crâniosinostose, uma patologia advinda de uma síndrome chamada síndrome de Carpenter. Ele é um homozarrão, tem 1,90 m, ele tem 1,96 m. Ele nunca aprendeu a ler nem escrever, fala com dificuldade. Até os 5 anos não andava, passou a andar, após os 5 e andar com muita dificuldade também. Por que eu estou falando sobre isso? É coitadismo para sensibilizar vocês? Para gerar pena? Não. Para vocês compreenderem o que significa a expressão a sua missão é maior do que a sua dor. Para resolver o meu problema, porque descobriram que era interno, as minhas vias aéreas estavam obstruídas e o oxigênio não chegava plenamente ao cérebro, porque o cérebro precisa ser oxigenado.
e o oxigênio não ia plenamente para o cérebro. Daí os desmaios e a perda de consciência. Disseram que eu deveria me submeter a uma cirurgia chamada ortognática bimaxilar reconstrutiva. Quase morri. 97% dos pacientes têm uma melhora rápida e celebram por terem passado por essa cirurgia. 3%, usando de um carioquês, eu me lasquei. Tenho confusão neural por conta das lesões que sofri no nervo trigêmeo. Sofro de fotofobia, como ontem não podia olhar para a luz, nem para a luz do celular. Volta e meia eu estou com fotofobia por causa do nervo trigêmeo, responsável pelo nervo óptico. Eu tenho uma confusão neural por conta de uma outra lesão no nervo que eu não sei pronunciar o nome. Daqui uns 10 anos eu venho aqui para dizer qual é o nome dele. Talvez alguma ortodentista, bucomaxilo, ou mesmo dentista, tem muito mais propriedade para dizer o que eu estou dizendo aqui, em termos de conhecimento científico. A experiência, ela diz respeito a mim. Eu tenho entumecimento ou parestesia, não sinto a minha língua, meu queixo é como se fosse todo eletrocutado, faces. Eu tenho 54 parafusos de titânio no rosto, 8 placas de titânio. Se eu tivesse pensado que eu falaria isso, eu mandaria até a minha panorâmica, que a última eu tirei tem 8 meses, para ver o estado. É uma caveira cheia de placas de titânio e de parafusos. Por um ano depois da minha cirurgia, exatamente hoje, eu faço 11 anos de cirurgiado. Já fiz muitas fisioterapias bucomaxilo, que é uma fisioterapia do pescoço para cima, porque a fisioterapia tradicional é do pescoço para baixo. Tratamento a laser. Como profissional de comunicação, eu tive que me sujeitar a 3 meses de fonoaudiologia, reaprender a falar. Muitas vezes a minha boca abria e não fechava. Por que está dizendo isso? Para sensibilizar? Não, para você compreender a frase, a minha missão é maior do que a minha dor. Vocês adoraram a Deus durante os louvores, todos de pés, e eu sentado, dizendo, Senhor, um pouquinho de força nas pernas, por conta de 4 doenças neuropáticas e uma doença tipicamente feminina que poucos homens têm e eu tenho. Fibromialgia, atacadíssimo. Só Deus sabe o meu dia a dia. Eu não voo, eu não corro. Eu sequer ando, eu me arrasto, mas eu não paro. Uma Ferrari parada pode ser ultrapassada por uma tartaruga manca. Eu prefiro ser uma tartaruga manca. Mesmo que tartarugoricamente falando, parcimoniosamente falando, o meu deslocamento seja lento por conta das comorbidades. Eu prefiro ser uma tartaruga ativa, cumprindo o seu chamado, do que uma Ferrari parada. 1.100 cavalos de força, de potência, pneus arrojados, largas, painel arrojado, tecnológico, acessórios bilionários, mas está parada, de enfeite, na calçada, na esquina. Gente que tem estudo, diploma, gente que tem dinheiro, gente que tem saúde, mas se nega a participar do corpo de Cristo. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. Não passe desta vida para além túmulo como retrato de um potencial frustrado. Normalmente o ciclo de vida é nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer, adoecer e morrer.
A morte é certa, a hora que é incerta. Nem rei, nem papa, a morte escapa. O Tim Maia cantor morreu, o Tim Maia pregador vai morrer. Mas antes da morte, eu quero me gastar e me deixar ser gasto. Tudo quanto vier à tua mão, Eclesiastes 9:10, para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A Bíblia nem diz além das tuas forças, conforme as tuas forças. Porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, nem trabalho, nem sabedoria, nem ciência, nem indústria. Enquanto abatimento cardíaco, enquanto a oxigenação no cérebro, enquanto a pulsação, diga, eis-me aqui. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Somos todos cadáveres adiados. Se não o somos agora, o seremos depois. Os grãos de areia da ampulheta da parte superior está caindo para a parte inferior. O tempo está passando. Quando eu comecei a falar, até o presente momento, vocês ficaram 1h10 mais velhos, não perceberam. Amanhã terão ficado 24 horas mais velhos. Ano que vem, 1 ano mais velho. E a vida está passando. Diga comigo, que eternidade do chamado. Digo de novo, que eternidade do chamado. Seja a pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo, para fazer o que é certo, da maneira certa. Aproveite a vida se gastando e se deixando ser gasto na obra de Deus, para a glória de Deus. Se você me entendeu, aplauda a Jesus Cristo. Depressão endógena, exógena e depressão atípica ou sorridente. Talvez a de mais difícil diagnóstico seja a depressão sorridente. Porque enquanto diagnosticado com depressão endógena ou exógena, às vezes é afastado das atividades laborais, o que sofre de depressão sorridente, que é uma depressão tão grave quanto as demais, ela não pede afastamento, ela mascara a sua dor. Se é o chefe da casa, continua indo para o trabalho, cumprindo seus deveres. Se é uma doméstica, uma dona de casa, continua lavando, cozinhando e passando, mesmo com a alma aos frangalhos. E mesmo que esteja com pensamentos intrusivos, até pensando em tirar a própria vida, uma questão de ideação suicida 1, como era o caso de Elias, tira minha vida, ou o que é mais grave, ideação suicida 2, não precisa tirar não, eu mesmo vou tirar minha vida. Elias não estava pensando em tirar, ele queria que Deus tirasse a vida, ideação suicida 1. Tira minha vida. E tem alguém que sofre de ideação suicida 2 que diz assim, eu não quero nem importunar Deus com os meus problemas. Eu sei o que é melhor para mim, é dar cabo à minha vida, e começam os pensamentos intrusivos. Envenenamento, corda, tira o carro da garagem, leva uma rodovia bem movimentada e se atira na contramão contra uma carreta, um ônibus de turismo. Uma arma de fogo, pensamentos intrusivos. E Satanás, que é um oportunista de mão cheia, ele procura visitar essas pessoas para poder dar um empurrãozinho. Só tem irmãos que quando Elias estava debaixo do zimbro, dizendo é melhor morrer do que viver, já basta, não dá mais, Deus enviou um anjo. Não tinha hospital, centro psiquiátrico, não tinha ansiolíticos, mas tinha um anjo. A força que você precisa virar,
e veio do céu. A Bíblia diz, vamos localizar esse texto? Me ajuda aí o pessoal da mídia. Eu não me lembro qual é o versículo, mas eu acho que é o 4, ou 5 ou 6, não me lembro no momento. Vamos revisitar o texto para a gente terminar, que eu já estou a 4, 5 minutos de terminar. Primeiro Reis, deixa eu ver se é aqui. Versículo 5, vamos ver se é o 5. Depois ele deitou debaixo da giespe, dormiu, e de repente um anjo o tocou. O anjo lhe deu lição de moral. Profeta Nutella, profeta de metigela, levanta, toma jeito, toma vergonha na cara. O anjo não deu sermão, o anjo tocou. Porque a cura do depresso começa no toque. Com abraço, com afago, com apoio, com calor humano. O anjo não diz que é frescura. Talvez muitos aqui dizem frescura, frescura. Um anjo só tocou. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, nascido em 1875, morto em 1961, psiquiatra neofreudiano. Ele diz, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar numa alma, seja apenas outra alma humana. O anjo toca. O toque, ele diz muito. Eu estou aqui. Deus mandou te assistir de perto. Confia nele. Eu vim para te socorrer. E o que o anjo traz? O anjo nunca vem de mão vazia. Diga comigo, o anjo nunca vem de mão vazia. O que o anjo levou para Elias? Vamos ver. No versículo de número 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia o que, irmãos? Pão da panificadora do céu. Pão fresquinho da padaria de Deus. Pão assado na brasa ou das brasas quentes e um jarro de água. Para o homem que atravessou o deserto, pãozinho quente, irmão. E água fresca. Se eu fosse padre, até ia me benzer aqui. Misericórdia. Ele o que, irmãos, comeu? Deus sabia que, além de um problema psicológico, era um problema fisiológico. Era fome, estômago vazio. Mas ele não estava nem aí. Sem apetência. Mas ele comeu e bebeu, mas como a sua depressão não era leve, era moderada ou grave, não surtiu efeito. Ele tornou a se deitar. Muito grave essa depressão. Aí o anjo retorna e Deus diz assim, meu anjo, volte, leve mais pão, leve mais água. Olha o que diz o versículo 7. O anjo do Senhor voltou. Enquanto você não se recuperar, o anjo vai voltar, vai voltar. Porque a missão dele é te restaurar. Tocou nele, olha, 2 vezes o anjo toca. Isso é terapêutico, irmãos. É o anjo terapeuta. Tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Irmãos, se eu na segunda refeição tivesse me sentindo bem, agora eu estou com o ânimo para levantar, eu me recusaria a me levantar só para o anjo trazer 3 vezes. 3 vezes vou comer mais pão. Meu Deus do céu. Oh, meu Pai do céu. Isso é muito feio. Então, o que aconteceu depois da segunda refeição? Depois do bis, o que aconteceu? Então ele se levantou. Eu vejo você aqui nesse texto. Eu vejo você se levantando. Eu vejo você comendo, bebendo, fortalecido com aquela comida.
Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Em outra tradução, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. É com a força dessa comida, irmãos. É com a força dessa comida que eu cheguei até aqui. É com a força dessa comida que eu estou 1h20 pregando. É com a força dessa comida que eu estou caminhando. Aí, irmãos, para terminar, versículo de número 15. O Senhor lhe disse, quando flagrou dentro de uma caverna, ele teve uma recaída. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Ou melhor, rei de Arã. Há uma tradução que diz outra palavra. Vou ficar com Arã. Elias pensou que estava terminado, tudo perdido, tudo acabado. Mas ainda faltava ele ungir 2 reis e fazer seu sucessor. Tu está pensando que tua vida vai acabar debaixo do zimbro, dentro da caverna? Vai não. Ainda tem obra para você realizar. Você, chegando lá, vai ungir Azael como rei. E olha o versículo 16. Tu não vai morrer agora, não. Unja também Jeú, filho de Ninze, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Não vai morrer agora, não. Nem debaixo do zimbro e nem dentro da caverna. Tem 2 reis para você ungir e tem um sucessor para você fazer. Oh, meus queridos irmãos, eu tentei ser forte até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. A fé não dá imunidade aos transtornos mentais. Deus não livrou Daniel da cova, livrou Daniel na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele os livrou na fornalha. Deus não te livrou do problema, vai te livrar no problema. Deus não te livrou da tribulação, vai te livrar na tribulação. Deus não te livrou da angústia, Ele vai te livrar na angústia. Como Elias, você vai se levantar, você vai comer, vai beber e vai percorrer a estrada que é só sua. Curve vossas cabeças, feche os vossos olhos. Pai, o corpo bebe as dores, come as dores, mas na tua presença, o corpo vomita as dores. Tudo de ruim será vomitado. Toda angústia, tristeza, melancolia, depressão, burnout, transtorno de ansiedade. Deus entra com renovação e cura. Deus restaura essa igreja, restaura esse meu irmão, restaura essa minha irmã. Anjo de Deus, vem aqui, venha. Olha essa moça que está sofrendo, essa mulher que está aos frangalhos, este homem que está aturdido. Toca nela, toca nele. Deus está nessa casa. Essa igreja é um pronto-socorro espiritual. Essa igreja é uma clínica da alma. A igreja precisa ser mais hospital do que tribunal. Precisa de mais médicos do que juízes. Mais enfermeiros do que promotores. Deus está curando. Deus está restaurando. Há uma unção terapêutica, restaurativa, curativa. Deus está neste lugar.
Deus está tirando gente debaixo da giesta, debaixo do zimbro, de cima da maca, do quarto escuro e debaixo do lençol. Deus está dizendo: muito comprido é o teu caminho. Muito comprido é o teu caminho. Você não vai morrer debaixo do zimbro. Você não vai morrer nessa caverna úmida, escura e fétida. Volte para o teu lugar, percorra até Damasco. Deus está te colocando na rota certa. Deus está fortalecendo os seus joelhos e suas mãos fracas e cansadas. Deus está te dando tonicidade. Deus está dando vitamina. Deus está dando proteína. Deus está dando cálcio. Deus está dando neurônios, neurotransmissores. Deus está trabalhando no físico, no psíquico, no psicológico, no fisiológico. Deus se revela como médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele traz o bisturi, ele traz o azeite, a unção. Ele traz a cura, o milagre, ele traz a restauração. Ele toca em você, na tua casa, nos teus filhos. Ele toca na tua vida. Ele te cura, ele te fortalece, ele te liberta, ele te restaura. No nome de Jesus, receba a cura, receba a restauração, o bálsamo medicinal. Se você crê que a boa mão de Deus desceu nesse lugar, tocou em ti, nos teus, aplauda a Jesus Cristo. Vou terminar por aqui, mas glória a Jesus. Palmas para Jesus! Palmas para Jesus!